Segundona na área, trazendo tudo de mais importante de mais uma rodada do Brasileirão. É o Boleirando começando a sua semana, trazendo informação e diversão, entretenimento para você, amante do futebol. Eu sou Daniel Santiago, estarei mais uma vez acompanhado de Marcelo Lopes para comentar tudo sobre mais uma rodada do Brasileirão. Fala aí, Marcelo, como é que você está para esse segundona? Segundou, meus amigos! Estou muito bem, Daniel. E fala, meus boleiros e boleiras desse Brasil, como é que vocês estão? Vamos para cima, vamos nesse segundona aí, que tá muito imperdível para vocês. Bora que bora! Exatamente, bora, que essa rodada aí a gente teve os 10 jogos no final de semana, então a gente tem 10 jogos para comentar, bastante coisa para falar, né? E não podia ser diferente, a gente vai começar falando do líder, né? O galão da massa, o Atlético Mineiro, mais uma rodada na liderança, depois que passou o Internacional, passou passando, agora não perde mais essa liderança de jeito nenhum, já está com 27 pontos, já está com 5 de diferença para o Inter e com um jogo a menos, então o Atlético Mineiro 9 vitórias já no campeonato, 25 gols marcados, melhor ataque, melhor aproveitamento, melhor mandante, 100% de aproveitamento em casa. Então o Atlético Mineiro, com mais um resultado positivo, venceu aí o Vasco, né, Marcelo? Por 4-1, foi um passeio mesmo do Atlético Mineiro. E como você viu esse jogo, Marcelo? O Benítez ali fez aquele golaço no início do jogo, né? Gol digno de prêmio Puskás, aquela bicicleta que ele puxou ali. Só que depois o time do Vasco desarmou, né? E aí o time do Atlético Mineiro foi completamente avassalador. E a nota é que foi 4-1 no primeiro tempo, né? O Galo deve ter ficado com dó no segundo e tirou o pé, não sei. Porque esse time do Ramon é muito imprevisível, cara. Eu enxergo o Vasco como o time que mais faz pênaltis infantis na história do futebol, porque não é possível, cara. Cada lance que você pode cercar, cortar essa bola, pô, afastar, enfim, tirar a bola, mas sem fazer a falta. Cara, na verdade não entra na minha cabeça jogador profissional dando carrinho dentro da área que não seja na bola, tipo, que não seja para evitar um gol, porque claramente ele sabe que vai ser pênalti, sabe que vai prejudicar a equipe e mesmo assim comete esse erro que é crucial, cara. O Vasco ele faz muito isso, não é de hoje, já vem em alguns jogos aí cometendo erros que são grotescos. A classificação do Vasco na tabela não condiz com o futebol que o time joga, pelo menos nesse momento, né? Já começou bem o campeonato, na retomada. Infelizmente chegou na oscilação e tá só decaindo, né, meus amigos? É muito complicado mesmo a situação que se encontra o Vasco, mesmo estando na parte de cima da tabela. O Ramon tem que abrir muito o olho, como eu falei no último programa, porque a situação tá crítica, meus amigos. Tá difícil pra caramba, mas quem sabe chegam os reforços aí, tem alguns sendo ventilados aí, nomes bem quentes, como o do Antônio Valência, né, ex-Manchester United, um jogador ali da MLS também que tá para chegar. E vamos ver, né, no que vai dar. E o Galão da Massa segue mais líder que nunca, né? Bem pra caramba no campeonato, maravilhoso. Seguindo a risca ali o seu favoritismo, né? Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e pela forma que o time joga, né? Pela regularidade. Eu apontei o Galo como campeão brasileiro alguns programas atrás, vocês sabem disso, sabem do meu carinho pelo Galo também. É um jogo que eu já esperava perder, porque o Galo é muito mais time que o Vasco, mas não esperava que fosse essa humilhação toda, né? E destaque também para o Savarino, né? Que é um moleque que a gente revelou. E o Daniel ficou até me zoando ontem no WhatsApp que o monstro que eu criei destruiu meu time, porque realmente, né? Eu falava do Savarino aqui no Boleirando quando o cara nem era tão conhecido assim, vai crescendo mais e sendo mais conhecido e reconhecido, né? Pelo torcedor brasileiro, no modo geral. E um salve pro Savarino, né? Tamo junto, destruiu meu time, mas joga muita bola. Tenho certeza que vai ter um futuro brilhante pela frente. Dito isso, vamos aos meus comentários, né? O Savarino, o monstro que o Marcelo ajudou a criar e que agora está destruindo ele mesmo, né? Cara, o time do Atlético realmente ontem foi totalmente avassalador. Depois daquele gol ali logo no início, né? Até meio surpresa, do nada o Benítez tira aquela bicicleta sensacional. Mas depois o Atlético Mineiro foi para cima e não teve piedade, cara. Totalmente marcação, pressão alta ali na saída de bola. O time do Vasco simplesmente não conseguia sair para o jogo, né? Muita pressão ali, os laterais, né? Muito interessante ver como os laterais do Atlético atuam, né? Na saída de bola, eles meio que fazem a saída de três homens, né? Com o Hever, o Júnior Alonso e o Guga. O Arana funciona ali quase como se fosse um ala,
quase um meio gol do Atlético, ele apareceu já dentro da área fazendo gol. Então, um time muito interessante de se ver jogar, intensidade o jogo inteiro. Eu acho que o São Paulo está mostrando para os treinadores brasileiros que você pode sim fazer um gol, você pode sim sair na frente do placar e continuar atacando, né? E foi assim o Atlético Mineiro o jogo inteiro. E o São Paulo tem mostrado. E o time do Atlético Mineiro, cara, se você for parar para ver, no início do ano, não era um time com os jogadores, né, que tem lá, que a gente falava, ó, o Atlético vai ser campeão de tudo, vai jogar um futebol extraordinário. Eram jogadores comuns pro futebol brasileiro. Eu acho que de nome mesmo ali tem o Keno, né, que foi muito bem no Palmeiras, campeão brasileiro. Tem o Guilherme Arana também, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians, mas de resto, ou são apostas, ou são jogadores que estão se desenvolvendo mesmo na mão do São Paulo. Então o São Paulo fazendo um baita de um trabalho no Atlético Mineiro. É o único campeonato que o Atlético Mineiro tem para disputar, né? Lembrando que já caiu na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então o Galo tem essa vantagem em relação aos seus adversários. Então é manter realmente esse bom trabalho que está fazendo, que o Atlético Mineiro tem tudo para frear aí esse jejum aí de 50 anos, quase 50 anos, sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Então acho que o bicampeonato esse ano vem. O Vasco está em queda aí no Campeonato Brasileiro, já são 3 jogos sem vencer, tem que começar a abrir o olho, saiu do G6, né? Já estava um tempinho ali no G6, ficou em 9º lugar, e vai sem o Benítez, com o jogo contra o Bahia até estar suspenso. Então o Vasco tem que cuidar um pouquinho mais ali da sua frente. Tem uma Cano e Benítez dependência, né? O Cano já está 5 jogos aí sem marcar, contando Brasileirão e Copa do Brasil. O Benítez também teve fora de alguns jogos, o Vasco não foi bem. Então torcer para esses dois argentinos aí conseguirem reencontrar o bom futebol para o Vasco tentar dar aquele salto de novo, porque começou muito bem e acabou que agora está meio ali no vai e não vai, né? Mas já falamos aí do nosso primeiro jogo, já falamos de um Atlético, vamos falar agora do Atlético, né, que perdeu para o Flamengo. O Flamengo venceu, né, na volta dos jogadores que estavam com Covid, né, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, mas quem? Rodrigo Caio. Então o Flamengo aí já de volta com seus principais jogadores, né? Venceu a equipe do Atlético Paranaense, venceu no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi ali bem movimentado, 0-0, mas aí no segundo tempo apareceu Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que marcaram para a equipe do Flamengo. Renato Kaiser tentou ali dar uma esperança para o Atlético Paranaense, mas não conseguiu. Pedro numa ótima fase, né, Marcelo? Você falou semana passada que via ele até como mais titular, mais merecedor da vaga de titular do que o Gabriel, mas o Pedro está aí correspondendo, marcou gol pelo 4º jogo seguido. Então já fez 4 gols em 4 jogos, está numa média muito boa nesse momento aí que o Flamengo não contou com o Gabigol, e o Pedro dando conta no recado. O Bruno Henrique voltou no meio de semana, né, pela Libertadores, já está fazendo gol de novo. O Everton Ribeiro jogando muita bola sempre. E de lado negativo, né, do Fla, viu o pessoal cornetando um pouquinho o Ilharão, o Vitinho de novo, né, a torcida saiu chateada com o Vitinho. Do lado do Atlético Paranaense, mais um jogo ruim de algum do Carlos Eduardo. O Renato Kaiser está chegando agora, está conseguindo repetir boas atuações que fez pelo Atlético Goianiense. Jorginho também, a dupla que veio do Atlético Goianiense, está fazendo até bons jogos, mas o Atlético Paranaense não foi páreo para a equipe do Flamengo no Maracanã, Marcelo. Pois é, né? O Flamengo aí em casa, uma boa vitória, né? Para dar moral. E é como você falou, cara. O Pedro, na minha opinião, né, que eu já tinha frisado no outro programa, acho que deve ser o titular do Flamengo, porque é mais jogador. Na minha opinião, tem jogadores que falam e jogadores que jogam. O Gabriel é um jogador que fala. Não que ele não jogue, é bom jogador, mas fala mais que joga. Acho ele superestimado. Muita gente confunde superestimado com ruim. Eu falei isso no outro programa. Não tô falando que ele é ruim, tô falando que ele acha que é melhor do que realmente é. E a mídia acha muitas vezes isso. Torcedores acham também, por clubismo em determinados momentos, enfim. Não acho isso tudo. O Pedro, sim, acho um excelente jogador, completo. Ele vai dentro, ele faz gol, dá assistência. Que atacante é esse Pedro, cara? O Flamengo, assim, deu uma bola dentro muito grande quando contratou ele, né? Já vinha se destacado no Fluminense, estava na Fiorentina, né? Aparentemente encostado para voltar para o futebol brasileiro. E foi um tiro muito certo do Flamengo. E essa dupla também tem tudo para dar certo no Atlético, que é o Renato Kaiser e o Jorginho. O Atlético que é um time que é muito bom no desenvolvimento dos seus atletas, tem muito jogador que passa por lá e você vê que depois se torna um monstro, tipo o Guimarães, a gente vê aí na Europa jogando, o Renan Lodge. Então acho que se for bem trabalhado esses dois garotos aí, tem tudo para dar certo. O Kaiser eu conheço bastante, né? Ele foi revelado pelo Vasco, então acompanhei de perto, é um ótimo atacante mesmo. E o Arão, né, aquela questão,
Tá mal Arão, como diria o Jorge Jesus. Ele teve uma fase muito boa no passado, mas tem torcedor já falando que ele voltou ao normal. Eu acho ele bom jogador, mas talvez seja um ciclo se fechando, não sei. Isso aí é por parte da diretoria e comissão técnica do Flamengo, não tenho nada a ver com isso, mas acho que é uma possibilidade. O Tinha um cara que ele tem o peso em cima dele por ter sido muito caro, né, pro Flamengo, mas ele também não tem culpa do Flamengo ter pago o valor que pagou, até porque era o que o clube dele à época exigia, se não me engano, o CSKA, né? Porque ele jogou emprestado no Inter pouco antes. E ele é esse jogador que vocês estão vendo aí, cara. O Vitinho não é um super craque, ele é um bom jogador e ponto, sabe? Então as pessoas têm que entender que, além de atleta, tem um ser humano ali, né? Então ele não tem culpa de ter essa pressão toda por conta do valor que foi pago em cima dele. Boa vitória do Flamengo. É para o Atlético Mineiro e demais clubes ainda participando da tabela ficarem de olho no Flamengo avançando aí, porque apesar de ser um time que não tem a regularidade do ano passado, tem muito do elenco do ano passado, né? Ainda no próprio time, e eu tenho que destacar o quão joga Everton Ribeiro. Que jogador é Everton Ribeiro, meus amigos? Joga demais. Melhor jogador para mim em questão assim individual, de qualidade técnica aqui no Brasil. Vamos falar de nível técnico? Então tem que falar de Everton Ribeiro. Como joga? Marcou um gol muito merecido pela bola que vem jogando, foi convocado para a seleção com um merecimento absurdo também. Sou fã demais desse jogador, mesmo jogando no rival. Tá aí, você destacou, né, que o Flamengo tá chegando, já tá em quarto lugar, né, tá com 21 pontos, também tem um jogo a menos, assim como, aliás, no G6, ó, tô vendo aqui, no G6, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem um jogo a menos, então tem muita equipe com um jogo a menos, o Flamengo tá com 21 pontos, tá a 6 do Atlético Mineiro, mas dá para destacar a qualidade do elenco do Flamengo, né, o atual campeão brasileiro, então o Atlético Mineiro, se quiser se manter aí em primeiro, ele tem que realmente continuar com esse nível de atuação, porque o Flamengo tem um elenco muito bom, um elenco muito qualificado, atual campeão da América e do Brasil, e está chegando aí com tudo para tentar esse bicampeonato. Eu acho que não sobra como sobrou ano passado, eu acho que a troca de técnico foi determinante, mas a partir que chegar ali vai causar problemas para a equipe do Atlético Mineiro. Então, o Flamengo está chegando aí, eu acho que a torcida já pode começar a pensar, quem sabe, em chegar mais perto aí do Atlético Mineiro. Voltou a vencer aí depois de 2 jogos sem vitória no Brasileirão, tá reencontrando o rumo das vitórias, e o Atlético Paranaense já tem que tomar cuidado um pouquinho ali com o Z4, porque está em 12º, mas só está 2 pontos ali do Coxa, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então o Atlético Paranaense, nesse vai e não vai, né? Teve um início de campeonato muito ruim, está tentando se estabilizar aí na mão do Eduardo Barros, né, o treinador agora que é do Atlético Paranaense, mas tem que começar a tomar cuidado. Esse aí foi o jogo entre o Mengão e o Furacão, e agora a gente vai falar de clássico, né, porque a gente adora um clássico aqui, a gente adora um Grenal também, porque, como eu falei, eu queria umas expulsões, né, eu falei semana passada que eu queria umas expulsões e teve, né, uma expulsão de cada lado, o Grenal acabou empatado, o Inter voltando a fazer gol no Grêmio aí, depois de mais de um ano, se eu não estou enganado, o Inter já fazia mais de um ano que não fazia um gol no Grêmio, né? Continua o jejum ali de 10 jogos, 11 jogos sem conseguir vencer o Grêmio, mas nesse jogo foi empate, gol de PP para o Grêmio, o PP muito bem aí, depois dessa saída do Cebolinha, assumindo ali muito bem o papel ali na ponta esquerda, e Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, guardando mais um ali de pênalti, ótima fase aí do Thiagão, com 10 gols, 3 assistências até o momento nesse campeonato brasileiro. Primeiro tempo ele foi meio morno, segundo tempo que esquentou, teve expulsão, o Musto e o Cortez ali foram os destaques negativos, né? O Musto dando aquela cotovelada sem sentido ali no Diego Souza, o Cortez conseguiu fazer um pênalti, depois foi expulso, então esse clássico aí teve de tudo, não teve tantos gols, né? Não teve tantas expulsões quanto o outro, mas já tá aí mais um empate. O Grêmio alcança mais um empate no Campeonato Brasileiro, já são 8. Tá 4 jogos sem vencer no Brasileirão. E a equipe do Inter também tá 4 jogos sem vencer no Brasileiro e tá vendo a liderança, né? O Inter, que já foi líder do campeonato, tá vendo a liderança escapar e ir embora com o Atlético Mineiro. Tá numa má fase aí o time comandado pelo Eduardo Cudê. Verdade. E hoje eu até tirei do ponto aqui, porque eu não quero que o D'Alessandro entre para falar que não foi coleado no Grenal, porque ele estava chato com isso já, enchendo nossa paciência. Mas brincadeiras à parte, falando do jogo, é aquilo, né? Grenal tem que ter uma expulsão, tem que ser um jogo com uma polêmica ou outra ali, né? O Inter estava realmente, cara, sem fazer um gol no Grêmio desde 2018, então era um período muito grande, né? O Thiago Galhardo, cara, que vive uma fase absurda, né? Eu tava até comentando com alguns amigos que estavam vendo o jogo comigo, né?
que eu saí do trabalho e fui direto ver o jogo com o pessoal do trabalho e eu comentei com eles, cara, quando a fase é boa, não tem jeito. O Galhardo chutou a bola, bateu nas costas do goleiro antes de entrar no lance do pênalti lá. E é fase, né? Quando a fase é boa, já era. E o Grêmio, cara, que tem um PP que joga muito esse moleque, cara. Como joga o PP. Tava até comentando também com a galera nesse dia que o Grêmio que dá muita sorte, cara, com um jogador assim que joga pelo lado, porque teve o Luan, uma fase absurda, né? O Luan que tá no Corinthians hoje, teve o Cebolinha, agora tem o PP. E quem será o próximo, né? Esse jogador que joga na ponta é absurdo. Como joga o menino Teve PP, que até Pedro postou, né? Rocha Deu uma também. tweetada. Pedro Rocha, exatamente, cara. O Juliano, né, que é o meio-campo, mas que também fazia ponta ali, jogou muito bem no Grêmio. Está sendo cotado no Palmeiras, inclusive, eu vi aqui, no meu scout. E falando em scout, né, acabei dando uma pesquisada no Twitter, né, sobre o PP, as impressões da galera, faço isso às vezes sobre alguns jogadores, e eu vi que eles tinham tweetado um The Last Dance, né, que pode indicar uma possível saída. A direção do Grêmio se prontificou e disse que ele é negociável, pelo menos até o fim do ano, né, mas esse The Last Dance aí, com pique em site de Michael Jordan, pode indicar que talvez tenha sido a última dança do PP num Grenal, e que ele esteja próximo de sair do Grêmio, né? Esse Grêmio que é inconstante, que a gente já fala aqui bastante que é irregular, né? Que tem o fim de ciclo, na minha opinião, do Renato Gaúcho, né? Que deveria sair do Grêmio e buscar novos ares, e o Grêmio deveria buscar novos ares também, enfim. Muito estranha a situação do Grêmio, a do Inter mais ainda, né? Começou bem o campeonato e só decaiu depois. Não teve nenhuma baixa no elenco assim significativa, né? O Guerreiro já tinha sido uma baixa antes, e o Inter estava sendo líder sem ele. Complicado de analisar essa perspectiva, mas é aquilo, né? Grenal dos times que estão numa situação indefinida no campeonato e espero que mais para frente eles consigam definir o quanto antes essa vida deles aí, porque tá complicado. O Grêmio tem um fato, né, de que vende muito bem, né, seus jogadores. A gente lembra também, não é só na ponta ali, nos jogadores de ponta, mas a gente lembra o Arthur também, né, foi vendido, logo depois surgiu o Matheus Henrique. Então o Grêmio tá formando bons jogadores, né, tem aí o Jean-Pierre também, tem outro jogador, o Elias, que é um garoto da base, aí se destacou na Copa São Paulo, renovou o contrato, já é visto aí como possível sucessor do PP, né, mas para o futuro. Então o Grêmio tem formado muito bem, mas eu acho que o Grêmio tem gastado muito mal o dinheiro dele. Eu acho que tá ganhando muito bem, né, com algumas vendas excelentes, vendas caras para a Europa, mas tem gastado muito mal, cara. Eu acho que um time como o Grêmio ainda, não, com todo respeito ao jogador, que inclusive foi campeão da Libertadores, não dá pro Cortez ser titular do Grêmio hoje. Não dá para você apostar em jogadores, por exemplo, como o André Balada, como foi ano passado, o Diego Tardelli, que já estava com idade avançada, já tinha um tempo que não mostrava em campo realmente que era digno de tanto investimento. Então o Grêmio tem que começar a olhar para o mercado e começar a abrir um pouquinho mais os cofres. É um time que está mais estabilizado financeiramente, tem boas cotas de receita na TV, tem boas cotas de sócio, né? Os times ali do Sul são referência em sócio torcedor. Então o Grêmio tem que começar a abrir mais os cofres para trazer mais jogadores de qualidade. Não dá para ficar apostando no Robinho, né, o meio-campo que era do Cruzeiro, em Thiago Neves. Tem que começar a apostar mais em jogadores de destaque. Tem que começar a fazer compras um pouquinho mais ousadas se quiser realmente manter esse nível e buscar mais títulos. No lado do Inter, o problema do Inter é elenco, né, cara? O Inter joga aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e o elenco é escasso. O elenco tem um time bom, né, mas o elenco, a partir do momento que perde uma ou outra peça, perdeu agora o Saravia, né, o lateral direito, não joga mais essa temporada, aí vai ter que ir de Heitor, de Rodinei, não é o mesmo nível, perdeu o Guerreiro, tem o Thiago Galhardo, só que esse Thiago Galhardo sai, né, como aconteceu em alguns outros jogos, também não tem a reposição muito boa. Então o problema do Inter é elenco. Eu achei realmente que não ia conseguir ir nessa pegada, né, do brasileiro por muito tempo, porque vai ter uma hora que cansa, começou a voltar os jogos da Libertadores, então eu acho que o Inter fica ali pelo G4, pelo G6, mas acho que vai ser difícil conquistar esse título do Brasileirão por conta do elenco limitado que tem o Colorado. Mas falamos de Grenal, vamos falar de outro time que está no G4 agora, e o único invicto da competição até agora, o Palmeiras venceu o Ceará, o Verdão conseguiu vencer o Ceará por 2-1 no sábado, gols de Rafael Veiga e William Bigode. O Ceará marcou com o Eduardo Brock, e eu achei, Marcelo, que esse foi um bom jogo da equipe do Palmeiras. Eu achei que foi uma boa movimentação ali ofensiva, 27 finalizações, né? Teve uma boa
pegada ofensiva ali, a equipe do Palmeiras. Queria destacar 2 jogadores, Rafael Veiga, né, que marcou o primeiro gol, mas que vem jogando muito bem. É um cara que eu vi ali alguns meio-campos sendo titulares na equipe do Palmeiras, eu não entendia muito bem o porquê que o Rafael Veiga não conseguia ter a sua chance, né? Eu via Lucas Lima, né, o cara de R$ 1 milhão que não produz nada há uns 2, 3 anos, vi o Scarpa também, que era meio inconstante, e vi o Rafael Veiga, que era um garoto que surgiu muito bem no Curitiba, foi para o Atlético Paranaense emprestado, conquistou a Sul-Americana e tinha pouquíssimas chances nesse elenco do Palmeiras, e eu sempre fiquei me perguntando, né, por que ele não tinha chance. Agora ele está demonstrando em campo um bom futebol, destacar também os garotos da base, muito bem, ali pela ponta direita, não marcou gol nesse jogo, né, mas botou 2 bolas na trave, teve muito boa produção ofensiva, estava no meu Cartola, foi o maior pontuador do Cartola, inclusive da rodada, então agradecer o Wesley por essa moral, e destacar também, cara, pelo lado do Ceará, a partida do Praz. Que partida fez o Fernando Praz, aí o goleiro aí já de mais de 40 anos, voltando ao Allianz Parque, né? Ele que é ex-Palmeiras, agarrou demais, fez várias defesas ali muito importantes, mas acabou que a qualidade técnica do Palmeiras prevaleceu, acabou vencendo o Ceará por 2-1. O Palmeiras segue invicto e voltou a vencer após 3 empates, já está ali no G4, melhor dizendo, e o Ceará já está chegando aí 3 jogos sem vitória, já é melhor começar a ligar alerta Z4, mas o Palmeiras, o Verdão aí conseguiu mais uma vitória aí em sua casa, Marcelo. O Verdaço ganhando, né? Finalmente ganhando, né? Deixando de empatar, o Luxemburgo respirando com mais tranquilidade depois dessa rodada, né? E destacar muito, cara, essa molecada do Palmeiras está jogando demais. E os autores dos gols também, o Veiga, como você bem citou, um jogador que sempre foi bom desde a época do Coritiba, no Atlético Paranaense foi muito bom também. O William Bigode, né, que é um jogador bastante regular, que acho que seria titular na maioria dos times brasileiros, inclusive, é bom jogador demais, um atacante muito fera. E o Patrick de Paula, né, que dispensa apresentações, sempre regular, sempre jogando muito, a gente sempre elogiou ele por aqui também. E falando um pouco do lado do Ceará, o Fernando Praz, cara, que ele viu aquele mosaico maravilhoso da torcida do Palmeiras lá no Allianz, que tem uma foto dele, então deve ser muito louco você enfrentar um time que você é ídolo, né? E ver sua foto ali no mosaico e tendo que ser o adversário naquele momento, né? Tem que ser muito profissional para não ficar balançado com uma coisa dessas. E o Fernando Praz foi extremamente profissional, como eu sei que ele é, porque já jogou no meu time e aqui ele foi incrível, maravilhoso também. Que goleiro é Fernando Praz, cara. Sou fã demais. Eu sou a suspeita a falar do Fernando Praz, porque é uma infância pra mim. Eu era moleque quando ele jogava aqui no Vasco e eu sempre gostei muito do Praz. E agora é o Palmeiras querendo, né, ensaiar uma embalada no campeonato, né? Que esse jogo sirva de lição pro Palmeiras seguir aí o seu planejamento de buscar pelo título, né? Até pelo investimento que foi e é feito nesse elenco do Palmeiras, né? O Palmeiras está buscando o Juliano, que seria um ótimo reforço, né? Juliano, para quem não está lembrado, é aquele ex-Inter, ex-Grêmio, ex-seleção brasileira, Fenerbahçe, que joga muita bola. E é isso, né? Agora é confiar no trabalho do Pô Fechou, no projeto, tá certo? E ver se o Palmeiras consegue chegar mais longe neste campeonato brasileiro. Queria dar um toque aí pro Vanderlei Luxemburgo, para ele dar umas olhadinhas nos jogos aí do Atlético Mineiro, para ver se ele, com a qualidade do elenco que ele tem, se ao fazer o gol ele não precise recuar, né, tanto o time. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para jogar um futebol muito bonito. Jogou bem, eu achei realmente que jogou bem contra o Ceará, e eu acho que pode manter esse nível de atuação aí e pode fazer com que o time realmente embale aí nesse campeonato e busque o título. Eu acho que o Palmeiras tem elenco qualificado para buscar esse título, mas falta jogar bola, né? Então eu acho que jogou bem contra o Ceará, pode ser um ponto de partida aí para conseguir uma sequência positiva de vitórias. Está a 5 pontos do Atlético Mineiro, né? Então já está ali naquele bolo para buscar a primeira posição, mas o Palmeiras tem empatado muito, então tem que começar a reverter esses empates para vitórias. Conseguiu agora contra o Ceará e que possa embalar no campeonato. Sem sair, né, de São Paulo, mas agora indo lá para Goiás, né, porque o Santão da Massa, né, o Asilo tá on, não sei se você viu, Marcelo, os caras brincando com essa história do Asilo lá no Twitter, né, porque o Santos todo mundo diz que é o time dos velhinhos, e os caras entraram na brincadeira, hashtag o Asilo tá on, e o Santos venceu por 3-2 a equipe do Goiás fora de casa, um jogo bem movimentado, ali com bastante uso do VAR, de expulsões. Depois a gente vai falar disso aí lá mais pro final do programa, né? Então o Goiás
saiu na frente com o gol do Vinícius, o Santos conseguiu virar o jogo para 3-1. O Vitor Andrade, né, cria ali da Vila Belmiro, conseguiu fazer o segundo, fez o terceiro gol já nos acréscimos ali, só que acabou sendo anulado. Então o Santos vence o jogo por 3-2, consegue ali se colocar no G6, já está na sexta colocação e está fazendo bonito aí no Brasileirão, né, em relação ao que eu estava achando no início do campeonato. Já são 8 jogos sem perder, entrou no G6 nessa rodada, Marinho está fazendo um campeonato espetacular, né? Como eu falei no último podcast sobre a seleção brasileira, eu acho que devia ser considerado sim, porque está jogando muita bola, aproveitar esse momento fantástico. E a equipe do Santos aí com alguns desfalques, né? Teve o Carlos Sanches, né, que se machucou na Libertadores, não joga mais na temporada. O Soteldo também teve que resolver problemas particulares, não jogou, mas mesmo assim o Santos se virou muito bem, conseguiu sair para o jogo, conseguiu sair com essa vitória, mas tem que ter atenção. O Marinho e Caio Jorge saíram lesionados, né? Vamos ver se tem alguma lesão mais séria mesmo, se foi só alguma coisa de jogo. Pelo lado do Goiás, o Goiás aí com muitos desfalques para o próximo jogo, né? Acabou perdendo 2 jogadores lesionados durante o primeiro tempo mesmo. O Queco e o Sandro saíram lesionados, o Daniel Bessa recebeu o 3º cartão amarelo e o David Duarte foi um dos expulsos do jogo, né? Então o próximo jogo já vai ter problema. O Goiás segue sendo lanterninha da competição, quase conseguiu esse empate, né, com o Vitor Andrade ali no finalzinho, mas não conseguiu, teve mais uma derrota, amargou mais uma derrota, já vai para o seu 3º técnico aí no Campeonato Brasileiro, né? Começou com o Ney Franco, teve o Thiago Largue, agora o Anderson Moreira dando início a esse trabalho, né? E o Goiás que ferrou com a gente, né? Porque na semana passada a gente gravou de manhã falando que o Thiago Largue estava ali no começo de trabalho, 6 horas da tarde demitiram um cara. Então espero que ninguém demita o Anderson Moreira hoje, né, Marcelo? Pois é. Pô, Goiás, faz essa boa pra gente aí, cara. Não demite o maluco não, porque vai dar trabalho pros nossos editores aí, entendeu? Vai quebrar nossa pauta, vai prejudicar a gente. Eu, sobre o Goiás, só quero dizer que aquele torcedor do Botafogo tava certo, né? Quando falou do Wagner Love no Flamengo, bem alternativo mesmo, que veio desejar tudo de ruim. Eu tô desejando tudo de ruim pro Goiás, porque é uma falta de sacanagem tremenda que o Goiás fez com o Thiago Largue, entendeu? Ele tava planejando modelar todo o time da maneira dele e colocar do jeito que ele acredita, que ele enxerga o futebol, uma gestão profissional, não só de elenco, mas de estrutura. E o Goiás foi lá e demitiu o cara por isso. Ah, tá de sacanagem, pô. O começo dele foi bom pra caramba. Goiás, na moral, paciência zero pra vocês. Que seja rebaixado. E vão perder a audiência agora dos torcedores do Goiás nesse momento. E sobre o Santos, cara, eu te falei no início que eu não esperava que fosse ser rebaixado, apesar da crise interna enorme que vive o Santos, né? Hoje é um dos times brasileiros que vive uma crise política muito grande, interna, né, dentro do clube, que é muito difícil, mas vem conseguindo render em campo, ainda tem um time muito bom, né, apesar das perdas que teve, consegue se reerguer. Marinho, que vem jogando futebol de craque, né, jogando muita bola, destruindo pelo time do Santos. E destacar também o Vitor Andrade, né, que é um personagem alternativo, polêmico, revelado no Santos aí. O Santos que tem o asilo que tá on, né, essa brincadeira maravilhosa que fizeram aí com os torcedores, né? O Santos que é o time da virada, que é o time do meu vô. E segue o Santos, né? Segue o Santos embalado aí, né? Aos trancos e barrancos conseguindo tirar suas vitórias no campeonato. Exato, exato. Você comentou, né, a crise política que o Santos está passando, né? Semana passada também o presidente, né, o Pérez, acabou sendo afastado, né? Agora o vice dele que está comandando foi afastado justamente pelo Conselho Deliberativo por má gestão, né? Então o Santos está passando aí por essa crise política, mas em campo, Cuca, Marinho e companhia estão conseguindo carregar. 2 notas aqui tristes, né, lamentáveis, para a gente mandar força aí. Primeiramente, o Rafael Moura, que acabou perdendo a mãe dele esse final de semana na luta contra o câncer. Então mandar um abraço aí para o Rafael Moura, já jogou em vários times aí do futebol brasileiro, já jogou no meu Fluminense, então conheço bastante ele. Então mandar essa força aí para o He-Man, que acabou perdendo a mãe nesse final de semana. E o Raniel, né, cara? O Raniel, jogador do Santos, foi diagnosticado com uma trombose na perna. Ele que teve Covid-19 mês passado, ali em setembro, né? E a gente está vendo aí os pesquisadores, né, os médicos falando que esses problemas, né, de vasos sanguíneos e tal é em decorrência, né, são uma das consequências do Covid. E o Raniel está sofrendo aí com a trombose venal na perna direita, se eu não me engano. Ele está internado, vai ter que passar por procedimento
cirúrgico. Raniel, que há pouco tempo também esteve envolvido num drama familiar, né? Que o filhinho dele acabou se afogando na piscina. Então, naquela época, o mundo do futebol se reuniu também para mandar força aí para ele. Então, mandando aí força para ele que ele possa se recuperar prontamente, o Raniel, atacante do Santos. Próximo jogo agora, já que a gente estava falando de coisa boa, a gente está falando de um jogo com bastante gol, agora a gente vai falar de um jogo péssimo, de um jogo horrível, que foi Bragantino 0, Corinthians 0, mais um jogo pífio e patético da equipe do Corinthians. O Bragantino segue ali na mesma, continua no Z4, mas também não perde 3 jogos, então tá naquele vai no vai, para ver se consegue sair daquela zona. O Corinthians, mais um jogo ruim do Corinthians, teve até mais chute, teve até posse de bola e tal, mas ainda um time com muita dificuldade de criação. Teve a chegada agora do Casares, né, meio campo que estava no Atlético Mineiro, entrou, já deu uma melhorada ali no segundo tempo, mas uma andorinha só não faz verão, né, e o Corinthians está muito mal. Eu acho que está na hora de arranjar um novo treinador. Eu acho que com o Coelho não vai dar essa partida, tem que ir logo no mercado, tem que trazer esse treinador, porque vai de rodada em rodada, os caras vão levando na sorte, mas a equipe do Corinthians, cara, tá com 14 pontos, tá só 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians tem que abrir o olho, porque o time tá mal, tá jogando muito mal, tá com peças defensivas ali toda hora. O Cássio quase deu uma entregada ali no jogo. Lá na frente, o João já tá sem marcar há um tempo. O Corinthians tá sem marcar 3 jogos. Então, a equipe do Corinthians tem que abrir esse olho, né, Marcelo? É verdade, Daniel. Esse time do Corinthians que é muito irregular, né? Enfrentando o Bragantino. E se tem Bragantino, tem que ter música, né? Tem que citar uma música aqui. Esse jogo tem uma perfeita, que é aquela do Djavan, que ele fala, né? Que leva a sério, mas você disfarça. E se remete ao frio que vem lá do sul. E insistiram no 0-0, mas a gente queria o 1-1 pelo menos, né? Uma coisa para comentar sobre os jogadores que fizeram gol, sobre um jogo com uma ação ofensiva maior, né, por parte dos dois times, mas aparentemente insistiram mesmo no 0-0, então sarro pro Djavan aí. E para toda a torcida do Corinthians que nos acompanha, que tá triste a situação para vocês, meus queridos, tá complicado. O Corinthians que recebeu recente aí os naming rights, então, que a gente brincou aqui no podcast, né, nos programas semanais do Boleirando. E é uma situação muito complicada, cara. O time do Corinthians que não tem um comando técnico muito bom, né? O Bragantino que é aquele chove não molha, né? Difícil pra caramba de analisar. Um time irregular, inconstante, né? Que empata bastante, esse time do Bragantino. Mas que a gente quer ver, né? Sobrevoando ali uma tabela, porque tem um time relativamente bom, né? O investimento que foi feito. E muito complicada, cara, essa situação do Corinthians. Porque é um time que, como eu falei, chove no molha e a gente não sabe para onde é que vai. Se vai terminar na parte de baixo, se vai dar um arranque ali e pegar uma Sul-Americana, a gente não sabe. O time do Corinthians precisa de, primeiramente, um comando técnico para a gente poder analisar depois com calma como seria feito essa questão da manutenção do elenco e segmentos do campeonato. Daniel? Os caras estavam comentando em contratar o Dunga. Tu acha que o Dunga daria jeito nessa equipe do Corinthians? Cara, particularmente não. Não acho que o Dunga seja nem treinador. Ele fez um estágio na seleção brasileira por alguns anos ali. A galera fala muito que ele ganhou alguns títulos, mas esquece que o auxiliar dele era o Jorginho, que sim é um treinador. Então, essa questão tática aí era muito com o Jorginho. O Dunga ele estava ali pela imposição que ele tem, né, como líder, como o grande jogador que foi, o grande capitão da história da seleção brasileira que ele foi. Mas treinador, eu acho que o Dunga não tem essa capacidade. Essa é a opinião polêmica do nosso comentarista Marcelo Lopes, vulgo rei da boleirada, né? Mas já que a gente comentou aí do Corinthians, né? Crise lá no Parque São Jorge, tem que começar a realmente ficar atento, né? Porque o Z4 já está na porta. Mas se alguém está ali perto do Z4, vamos falar de um time que já está no Z4, aí já está algumas rodadas no Z4, não vence de jeito nenhum. O Botafogo empatou com o Fluminense lá no Engenhão na manhã de domingo. Foi um jogo ali meio disputado para ruim, né? Porque o jogo não foi muito bom, não. O Fluminense teve até boas chances ali no primeiro tempo. Fez o gol, né? Que eu vou computar o gol pro Fred. Se o Daronco, era o Daronco, o Daronco, se o Daronco deu o gol contra, isso aí não é problema meu não, porque eu vou deixar minha imparcialidade de lado, já que eu sou Fredete,
o gol foi do Fred, mais um gol do Fred em cima do Botafogo, mas aí no segundo tempo recuou totalmente, né? Porque essa mania do treinador brasileiro de fazer um gol e mesmo tendo um time melhor que o adversário, vamos recuar, né? Vamos garantir aquele 1-0. O Botafogo foi lá e com o Caio Alexandre, que fez um jogo muito bom, né? O garoto tem muito promissor, nos últimos jogos não vinha bem, mas nesse jogo conseguiu dominar bem ali o meio-campo da equipe do Botafogo. E o Botafogo no segundo tempo foi soberano, teve 12 finalizações contra 4 do Fluminense, né? Teve bola na trave, o Pedro Raul chutou uma bola ali nos acréscimos que o Muriel pegou muito bem, mas a equipe do Botafogo não conseguiu sair com essa vitória. O Fluminense também empacou, se o Fluminense tivesse vencido, poderia ter entrado ali no G6 também, estaria em quinto lugar, mas acabou terminando a rodada em oitavo lugar ali com 18 pontos. O Botafogo segue, né, no Z4 sem treinador, né? Não sei se o Lazzaroni vai ser mantido como treinador, mas está ali na penúltima colocação, apenas uma vitória no campeonato. Só aquela vitória contra o Atlético Mineiro. Olha só como o futebol brasileiro é inconstante. A única vitória do Botafogo, que é o segundo pior time do campeonato, é justamente contra o líder do campeonato. Mas segue ali o Botafogo no Z4, o Fluminense ali segue sem avançar, fica no meio ali da tabela, mas foi um jogo morno ali na manhã de domingo, ali no Engenhão. Mais um clássico vovô para conta, Marcelo. Pois é, né? Mais duas equipes ali empatando num domingo de manhã, domingo da ressaca, né? Dois times que pareciam que estavam de ressaca em campo, muito louco essa questão, né? Mas mais um clássico vovô para conta e muito bem citado nessas informações aí, porque a gente não sabe, né? A questão do Botafogo, se vai continuar mesmo com o Lazzaroni ou se vai contratar alguém. Acho que deveria contratar. Uma situação parecida com a do Corinthians, precisa de um comando técnico ali firme, talvez um treinador experiente, que possa ali dar liga nesse elenco do Botafogo, que não é ruim. Eu bem sei no último programa que o Botafogo conseguiu investir bem, com as limitações financeiras que tinha. Calu é muito bom jogador, Vitor Luiz, um lateral muito bom, excelente. Então, eu acho que o Botafogo passa por uma fase em que precisa de ter alguém para organizar, sabe? O Botafogo está desorganizado. E o Fluminense é aquilo, né? Não soube aproveitar a oportunidade que teve de entrar no G6, então tá de forma justa, né, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. É mais um time, na minha opinião, chove não molha, né? Complicada a situação, mas é isso, né? O jogo segue, a vida segue para os dois times e que abram mais o olho, né? Principalmente o Botafogo, que tem um japonês no elenco. E semana após semana lá vem o Marcelo repetindo a piada do japonês. Mas o Fluminense, cara, que tem uma boa sequência aí de 2 jogos aí contra adversários lá debaixo da tabela, vai enfrentar o Goiás fora de casa no meio da semana e logo depois o Bahia. Em condições normais ganharia, né? Mas esse time está bem constante. Mas vai ter a volta dos infectados, né? Porque o Fluminense teve um surto também de Covid no elenco, 10 jogadores, 9 já voltaram, né? Só o Ganso ainda não voltou porque ele foi diagnosticado um pouquinho depois. Então, os jogadores do Fluminense que nesses 2 últimos jogos acabaram jogando com desfalque, né? Conseguiram vencer do Curitiba de 4-0, mas aí contra o Botafogo empataram. Para esse jogo contra o Goiás já vai estar recuperada aí a maioria dos jogos, da maioria dos jogadores, melhor dizendo. Do Marcos Paulo também tem esse impasse, pode estar indo embora. Saiu notícia de que ele estaria indo para o Torino, né? Mais um garoto de Xerém deixando o Fluminense. Depois que o Evanilson saiu, sentiu muita dificuldade. Então vamos ver aí como é que o Fluminense vai se recuperar. E a equipe do Botafogo também tem que abrir o olho, porque no próximo jogo vai enfrentar o Palmeiras. Então a equipe lá de cima, né, do G4. Então o Botafogo tem que tomar cuidado aí para não tomar mais uma derrotinha aí na conta e se afundar mais ainda no Brasileirão. Mas falando em se afundar no Brasileirão, vamos falar de 2 times que gostam de se afundar bastante nesse Campeonato Brasileiro. Curitiba e São Paulo empataram em 1-1. Curitiba segue no Z4 e o São Paulo conseguiu fazer a proeza de perder 4 colocações, sair de todos os Gs possíveis. Ele estava no G4, conseguiu sair até do G6, está em 7º colocado agora. E o dinizismo está ficando mais difícil de colocar aí, de manter o dinizismo. E foi aquele jogo típico de Fernando Diniz: 76% de posse de bola, com 19 finalizações contra 3, mas apenas gol. Então o São Paulo está aí sofrendo gol há 10 jogos, está sofrendo com um momento defensivo péssimo, tem que ter atenção na defesa. E uma coisa que eu até agora não entendi muito bem, porque o São Paulo teve a melhor defesa do campeonato ano passado, com Arboleda e Bruno Alves, e esses 2 zagueiros acabaram indo para o banco. Então o Fernando Diniz optou por colocar os 2 zagueiros que levaram
A equipe do São Paulo tem a melhor defesa do Brasileirão do ano passado. E agora está aí com o Diego Costa, que é um bom jogador. O Léo Pelé, né? Que a gente vai chamar de Léo Pelé, mesmo que ele não queira que a gente chame ele de Léo Pelé, a gente vai chamar de Léo Pelé porque a gente é a favor dos apelidos. E aí o Léo Pelé, que era lateral esquerdo, né? Agora está improvisado de zagueiro. Mas a equipe do São Paulo sistematicamente tomando gol quase todo jogo, praticamente todo jogo, né? Nos últimos jogos. E tá aí nesse vai ou não vai. Foi eliminado da Libertadores, pressão em cima do Diniz. Será o fim do dinizismo no São Paulo, Marcelo? Eu creio que, infelizmente, sim, será o fim do dinizismo. Eu digo infelizmente porque quem acompanha o Boleirando sabe que eu gosto do trabalho do Fernando Diniz. Eu admiro a filosofia de jogo dele, a forma que ele enxerga o futebol e que ele enxerga o jogo como um todo, né, em todos os seus aspectos. Mas também não dá para destacar que ele vive um mau momento no São Paulo, né, eliminado da Libertadores, inconstante no Brasileiro, com uma gestão de elenco, assim, ao meu ver, um pouco conturbada e confusa, né? Mas é aquilo, né? É o modo que o cara trabalha, quem contratou sabe disso, né? Foi o Raí, inclusive meu ex-chefe Raí, salve Raí, tamo junto. E o São Paulo, cara, eu acho que, na real, o São Paulo, eu e o Daniel, a gente apostou, né? Que seria um dos times que estaria no G6 e tal, no fim do campeonato, mas eu me arrependo dessa aposta, eu acho que não vai estar mais. Só que é aquilo, a gente já apostou no início, a aposta vai se manter. O fato do São Paulo estar inconstante é o que a gente não estava esperando, né? Pelo elenco que tem, pela forma com que o Diniz poderia trabalhar esses jogadores que ele tem à disposição dele, que são ótimos jogadores, como o Daniel Alves, que, ao meu ver, é mal trabalhado, né? Apesar de todas as polêmicas que tem em volta dele. E o Coritiba aí, né? Empatando contra um time que é muito melhor que o próprio, né? Conseguindo tirar esse pontinho aí. O jogo foi em casa, né? Poderia até ter ganho o jogo, com base no que o São Paulo perdeu de oportunidade, né? Se for levar a rixa aquela mística do futebol que quem não faz leva. O Coritiba conseguiu marcar seu golzinho ali, né? Do seu jeito, aguerrido, indo para cima. Com o Jorginho, que é um excelente treinador, uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer, que treinou meu time, que eu sou muito fã. Então, é isso que eu falei para você, Daniel. O São Paulo é um time que eu não acho que vai terminar entre os 3 primeiros. Eu achava antes de começar o campeonato, né? Lá no início eu achava, mas agora eu já não acho mais. E o Coritiba que vai lutar para não cair, infelizmente, né? E tá galgando ali pro seu objetivo rodada após rodada. São Paulo que teve protesto, né? Teve protesto ali no sábado, antes do jogo, da torcida, em frente ao CT, e teve musiquinhas muito boas, né? Porque desde Boi do Piauí, agora eu quero ver para sair do Morumbi. A torcida do São Paulo vem mostrando que é muito criativa ao criar musiquinhas de protesto. Teve o Ai que bom seria se o Daniel Alves voltasse para a Bahia, e teve também o pessoal falando pro Arboleda ir jogar na Colômbia, sendo que ele é equatoriano. Então a torcida do São Paulo se notabilizando aí pelas melhores tiradas em protestos, né? Mas aí a fase tá ruim, né? A torcida vai lá e na criatividade acaba colocando a equipe mais para baixo ainda, né? Porque tá uma fase no campo, mas tá em uma fase na arquibancada mesmo. Porque boi do Piauí é de matar. Mas quem não está matando, ou melhor, está matando seus adversários e chegou no G6, é o campeão de 87, o Sport de Jair Ventura. E agora eu sou adepto do venturismo. Mentira, mas para falar aqui do Sport, a gente fala que é adepto do venturismo, porque o Sport está em quinto colocado, chegou a 20 pontos, 3 vitórias seguidas e está muito bem no campeonato. A equipe do Sport, depois que teve o seu cargo assumido por Jair Ventura, conseguiu emplacar boas vitórias, né? E tá chegando aí gols de Hernani Brocador e Marcão Silva. A equipe do Bahia marcou com Saldanha, continua lá embaixo, não volta pro Z4, mas está ali na boca do Z4, está pedindo para entrar na zona de rebaixamento. Mas o jogo, acho que tem que ponderar que a equipe do Sport tem que começar a tomar cuidado, porque ontem foi um massacre do Bahia, cara. Foram 23 finalizações contra 5 do Sport. Só no segundo tempo foram 18 finalizações do Bahia. Então o Sport está conseguindo algumas vitórias, mas está permitindo muito que os seus adversários ataquem. É bom estar conseguindo essas vitórias, mas a longo prazo é bem perigoso esse estilo de jogar. Então foram 11 chutes no gol do Bahia, né? Mais uma partida brilhante do Luan Poli, que é um baita de um goleiro ali na equipe do Sport. Foram 10 defesas, sendo 7 dentro da área. Então o Luan Poli jogando muito bem, agarrando muito bem. Só que o Sport tem que começar a tomar cuidado, porque está vencendo agora, mas a longo prazo, enfrentando adversários um pouco mais fortes, esse estilo de jogo é muito perigoso. Né, Marcelo? 87 é nosso.
2008 também. Que time é o Sport, meus amigos? O Leão da Ilha do Retiro, ganhando mais um jogo com o Jair Ventura, que é um técnico que eu até gosto do Jair, cara. Ele fez um trabalho muito bom no Botafogo, apesar de ter ido mal no Santos, no Corinthians. Ele não conseguiu desempenhar, ficou um tempo desempregado aí, mas volta bem para o esporte, né? Conseguindo ganhar os jogos aí de acordo com as suas limitações, como você bem citou, um time que sofreu bastante, né? Para cima do Bahia, e é aquilo, cara. Quando a fase tá ruim, a bola não entra, não tem jeito. Eu falei isso sobre um outro jogo da rodada, né? Que foi o Grenal, mas foi no contraposto. Falei da fase boa. E a fase ruim é assim também, cara. O Bahia vai criar, vai finalizar, a bola não vai entrar porque o time tá mal, precisa de uma reformulação, precisa de alguém lá para poder botar a casa em ordem. E já é a terceira vez que eu falo isso nesse programa, já é o terceiro time, para a gente ver como é que o Campeonato Brasileiro tá maravilhoso em questão de organização, né? E destacar bastante o Poli, que é um ótimo goleiro, cara. Um goleiro, assim, sensacional e novo, né? Por parte do esporte. Destacar também o Hernani Brocador, que fez mais um gol. É um cara que fede a gol, que tá ali como referência do esporte, né? Cara que veste a camisa mesmo. Vendo aquela preleção doida dele lá, que ele tá se doando, mesmo não sendo um primor técnico, ele se doa dentro de campo, ele faz a parte dele, né? Faz o dele ali com calma, tranquilidade, indo para cima e comendo pelas beiradas, né? Conseguindo conquistar os 3 pontinhos ali sempre que dá o time do esporte. E o Bahia também tem que abrir o olho, cara, porque é um time que tem bons jogadores, a gente citou no último programa, né, esses jogadores aí, mas que é aquilo, né? Chove no molha, não consegue vencer jogos, perde para times da sua região ali, né? Porque tem uma rivalidade, né, entre esses times do Nordeste, para eles saberem que é o maior da região ali, né? Muita gente fala que é o Bahia, outros falam que é o Sport. E é complicado, cara. É muito complicado perder esse tipo de jogo. Ainda mais da forma que foi, né? Criando e não conseguindo matar o jogo. Tem que abrir o olho a equipe do Bahia. Realmente foi um clássico nordestino, né? Para mim, são as duas maiores equipes do Nordeste. O Bahia, bicampeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro, né? O Sport, né? Campeão do Brasileirão de 87. E aí a torcida flamenguista vai pegar o meu pé agora. Mais campeão da Copa do Brasil de 2008 também. Então, para mim, são as duas maiores equipes do Nordeste. O Sport conseguiu sair muito bem, mas as duas equipes estão bem diferentes no campeonato. Então, o Bahia, de Mano Menezes, tem que tomar cuidado. E o último jogo da rodada, para a gente fechar aqui com um jogo que, sei lá, 0,2% da população brasileira deve ter assistido. Fortaleza 0, Atlético Goianiense 0. O Fortaleza até que tentou, mas não conseguiu. Fez um gol, foi anulado, mas não conseguiram sair do 0-0 o Leão e o Dragão. O Fortaleza perde a 5 jogos, está ali no meio da tabela. E o Atlético Goianiense está chegando aí ao seu terceiro jogo sem vencer. Perdeu o Jorginho, perdeu o Renato Kaiser, mas o Wagner Mancini vai se virando do jeito que consegue, Marcelo. Pois é, né? O jogo entre dois times que, na minha opinião, não vão brigar por rebaixamento. São dois times que estão bem tranquilos e seguros ali, né? Com as peças que tem. O Rogério Ceni fazendo um trabalho muito bom. O Mancini também, dos treinadores que vem desempenhando um papel, assim, bem justo, né? O elenco que tem, bem digno, bem condizente com a realidade dos dois times. E é aqui, esse jogo condiz também com o que foi apresentado pelas equipes. Acho que poderia ser um jogo, mesmo que empate com gols, né? Em que os times fossem mais para cima, não se respeitassem tanto. Mas é aquilo, né? Estratégia de jogo de cada um, e foi o que se desenrolou nessa partida. Pode pular para o próximo, que esse foi um dos jogos chatos da rodada. Então, o próximo, eu já vou passar a bola para tu, porque o próximo é o nosso momento ok. Então, como diria Nelson Rubens, ok, chegamos naquele momento, Daniel. Vou cortar para você que hoje é contigo. Exatamente, nosso ok de hoje foi o jogo entre Goiás e Santos, bastante. Teve pênalti marcado para a equipe do Santos com VAR, teve expulsão na equipe do Santos com VAR, né? O Arthur Gomes acabou sendo expulso ali por uma suposta cotovelada que ele teria dado de propósito, né? Supostamente de propósito, né? No jogador do Goiás. Teve pênalti que a equipe do Santos pediu, mas não foi marcado. Então teve bastante problema ali com o VAR no jogo entre Santos e Goiás.
O pessoal ali do comentário de arbitragem concordou com alguns, não concordou com outros. Eu, particularmente, achei a expulsão do Arthur Gomes exagerada, mas eu achei o pênalti que foi marcado pelo Santos realmente foi pênalti. Então, um momento ok dessa rodada fica aí por parte do jogo entre Goiás e Santos. Eu queria destacar outro, Marcelo, que é interessante, né? Que é aquela finalzinho do jogo do Atlético Mineiro e Vasco, o momento que o Júnior Alonso pega a bola para bater o tiro de meta e demora segundos e segundos para ganhar um amarelo, para ficar suspenso para a próxima partida, já que ele está convocado para a seleção do Paraguai, então não vai participar do próximo jogo do Galão da Massa, então quando ele voltar já vai estar zerado no cartão amarelo. Bem malandrinho Alonso, né? Usou do artefato da malandragem. Ele seguiu os conselhos da Cássia Eller, né? Pediu a Deus um pouco de malandragem. Então vamos lá, falar um pouco do VAR, né? Que a cada semana tem uma polêmica diferente, né? A gente já fez até podcast exclusivo sobre o VAR, né? A utilização, os métodos, como ele é aplicado aqui no Brasil, como ele é aplicado erroneamente aqui no Brasil, já me autocorrigindo aí, porque é difícil, cara, é muito difícil a gente ter um país onde quer implantar alguma coisa, mas não tem a seriedade para isso e os meios necessários. Eu até recomendo a você, meu caro ouvinte, a ouvir o nosso podcast sobre o VAR. É um podcast recente, você vai na nossa playlist lá que tem ele. A gente falou sobre o VAR assim, de uma maneira muito ampla, né? Desde a inicialização do VAR no futebol, até como ele é usado na Europa. Falamos sobre soluções aqui no futebol brasileiro. Foi um grande dossiê de VAR, um suco de VAR. Então, assiste lá, ouve lá, da forma que você preferir, né? Na nossa playlist tem lá o podcast sobre o VAR no futebol brasileiro. E, finalizado o nosso momento, ok, vamos lá para aquele momento que vocês gostam também, né? Porque você achou que não ia ter o chute de cultura hoje? Achou errado, otário? Então, Daniel, já que eu falei semana passada no chute de cultura, então fala o seu chute de cultura. Então, meu chute de cultura hoje vai ser a série que está aí disponível na Amazon Prime, que é o Tudo ou Nada da seleção brasileira, que mostra os bastidores da seleção brasileira na Copa América. Então tá lá, mostra a preparação, o corte do Neymar, todos os jogos. Então assisti durante essa quarentena, achei bem bacana. Então tá lá disponível na Amazon Prime para você aí que é assinante também, é R$10, né? Então dá ali até baratinho para assinar, né? Não estou fazendo propaganda, mas é bem bacana o documentário, ver ali os bastidores da seleção brasileira. E já que passamos, né, nesse momento do chute de cultura, você deve estar se perguntando, cadê os palpites da rodada? Então, a novidade, os palpites da rodada agora só vão lá para nossas redes sociais, né? A gente não vai colocar nossos palpites aqui agora ao vivo, porque senão esse programa vai ficar quilométrico, vai ficar muito, muito grande, né? Vai tirar um pouquinho do tempo que a gente usa para comentar os jogos, então a gente vai focar um pouquinho mais nos jogos e deixar os nossos palpites lá para as nossas redes sociais. É isso aí, galera. E infelizmente vamos chegando na parte final do nosso programa, do nosso segundona. Agradecer a você que tem nos acompanhado, por todo o feedback, por toda a audiência. Nós nos sentimos muito estimulados a gravar a cada semana por todo esse aporte por parte de vocês. Mandar um salve para a Amazon Prime, pedir aquele patrocínio. Alô, Prime, paga nós. E brincadeiras à parte, valeu, galera. Tamo junto, até a próxima. É isso aí, gente. Mais um segundona para conta. Você que não conhece a gente, já segue lá nas nossas redes sociais, @boleirando_real no Twitter e no Instagram, Boleirando Futebol Clube, no nosso Spotify, YouTube e Facebook. Mais um segundona aí para você que curte futebol. Obrigado, Marcela, por mais uma parceria. Valeu e até a próxima. Valeu!